Seja bem-vindo ao Livecast, seu canal de podcast de autoconhecimento, aqui pelo Instagram. Ó, convidado de hoje, eu te garanto que se você assistir essa live até o final, olha, você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Porque pensa numa pessoa querida, que tem um trabalho incrível e uma espiritualidade muito bacana. A Emanuela vai conversar com a gente, hoje ela é psicóloga, mas ela vai contar a história dela pra gente. E você vai perceber que muitas vezes quando pessoas escolhem carreiras voltadas para a área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, isso tem a ver com o processo de transformação interna. E o que é interessante sobre isso é porque a gente vai percebendo a autenticidade do trabalho. Então, eu tenho certeza que você vai sair daqui mais curado só de chegar até o final dessa live. Depois fica aí e você me fala se curou ou não curou. Emanuela, seja muito bem-vinda. Você não sabe como eu estou ansioso para conversar contigo, para te Olá, conhecer deixa eu ver. melhor. Boa noite e muito obrigada. Eu estou super grata e honrada de estar nesse canal aqui com você. Tantas pessoas bacanas, né, que têm passado por aqui, que já passaram, que ainda vão passar. E eu estou super honrada de fazer parte desse projeto, de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha jornada, da minha história. Então, muito obrigada. Olha, o seu trabalho é incrível e olhando assim, a perspectiva de quando a gente navega pelo teu feed, é uma sensação de muita leveza misturada com informações, sabe? Nossa, é muito legal ali a energia que emite o teu feed. E eu tenho procurado fazer sempre o seguinte, Manuela, de um tempo para cá, as pessoas que eu tenho convidado são pessoas que eu sinto assim que tem um trabalho missionário, sabe? Eu, Uhum. eu acho que às vezes para algumas pessoas essa palavra pode até ficar um pouco estranha, mas quando a gente vai entendendo em termos de sentimento interno, do que a gente nasceu, isso para nós não tem outra palavra que define, né? Sim. Eu quero saber muito sua história, mas eu queria que você começasse falando comigo, quando é que foi que você sentiu que você se reconectou com a sua vida? Que é o tema que a gente traz aqui. Ah, eu acho que é uma constante, assim, né? Eu posso dizer que, assim, há 2 anos eu me reconectei de novo, mas não é a primeira vez. Eu acho que a vida é esse eterno, assim, a gente organiza, essas polaridades, a gente se organiza e se desorganiza, a gente se reconecta e se desconecta, né? Então, às vezes, é num piscar de olhos, o autoconhecimento, esse processo de se tornar humano é para o resto da vida. Então, eu acho que eu já passei por alguns processos de reconexão, assim, de fases da minha vida e que tiveram aqueles pontos, assim, de cortes intensos, mas eu acho que é sempre o que a gente está vivendo é o mais profundo. Então, eu me considero, desde que a pandemia começou, eu acho que cada um, na sua vida, a gente está vivendo um processo gigantesco de transformação externa e eu percebo que as pessoas individualmente também. E não seria diferente com a gente, que também trabalha com autoconhecimento, com cura, né? Então, para mim, foi o processo mais profundo, assim, de eu jamais imaginei que eu ia passar por tudo que eu vivi nesses últimos 2 anos, assim, foi muito intenso. E aí eu me considero que eu estou vivendo uma nova encarnação, Uau. de tão profundo assim que foi um processo que envolveu inicialmente muita dor, muito, sabe? E um processo nesses 2 anos assim de muita dor, muita profundidade, mas de muita potência, de muita reconstrução, de olhar de frente as minhas maiores sombras, assim, e encontrar isso dentro de nós, assim, essa potência, se sentir parte dessa vida e me reconectar com a vida e, de fato, por mim, ter vontade de viver e seguir em frente e estar com quem está compartilhando a vida junto, assim, né? Ó, depois no bastidor eu vou compartilhar uma parte da minha história com você, que senão eu vou ficar falando aqui muito. Mas é impressionante como você. Eu pensei assim, mas ela tá falando dela ou ela tá falando de mim? Porque a sincronicidade de todas essas experiências, esses 2 anos de muita dor, de muita coisa que teve que se rearranjar, teve que se desconectar, teve que se curar, foi o que trouxe a gente aqui para o Livecast. Porque lá de trás para cá tem uma influência muito grande, sabe, nesse processo. Então é muito Sim. interessante essa frequência de harmonia, Emanuela. Mas, ó, fala uma coisa pra mim, conta um pouco, porque, assim, eu sempre, quando eu vejo uma pessoa atuando como você, eu fico muito curioso para saber como é que foi a parte um pouco da história de vida, aonde que teve o insight que começou as ressignificações. Quem é Emanuela? Fala um pouquinho de você pra gente.
Olha, é difícil, né? Eu sou complexa, como todas as pessoas, nós somos cheios de polaridades, cheios de contradição, mas eu sou Emanuela, tenho 38 anos, 38 primaveras, em julho completo 39 e amo espiritualidade, amo psicologia, sou fascinada por autoconhecimento, por me descobrir. Eu me considero uma buscadora da vida, da arte de viver e de me tornar humana, né? Gosto de astrologia também, então eu sou uma mistura aí para quem gosta um pouco de uma leonina com gêmeos, com Áries, com Virgem, com dessa essa composição toda, assim, de todos esses elementos. Amo uma pessoa apaixonada pela natureza, ao mesmo tempo gosto de uma vida urbana. Enfim, assim, eu sou cheia de polaridades, de contradição, uma humana completa. Uau! Então, eu acho que é um pouco disso, né? Vivo uma relação muito potente com o meu companheiro, com o João. Tenho muitos amigos que eu sou apaixonada, que eu considero irmãos. Vivi uma ressignificação do conceito de família muito grande, eu vou falar um pouco disso aqui. Então, sou madrasta do Inácio e mãe pet do Jorge e da Kali, que é a minha gata, e o Jorge, que é o meu cachorrinho. Então, assim, sou apaixonada por sustentabilidade, por natureza, por pessoas, né, por autoconhecimento, por liderança, enfim, né, eu me considero também uma líder nata, assim, desde criança, representante de turma nas escolas, já começando a falar da infância. Então, eu vejo que várias características já estavam ali desde a infância e cada vez mais em cada ciclo desabrochando. Então, acho que um pouquinho resumidamente disso tudo. Quando você nasceu, Emanuela, como é que foi um pouquinho da tua infância? Minha infância. Então, eu nasci aqui em Cataguases, em Minas Gerais, né? E a minha infância foi marcada por bastante escassez, principalmente escassez financeira mesmo, assim, a minha família, meus pais, assim, não são pessoas abastardas de origem, assim, né, abastada, então, foi uma origem de usar roupa ganhada, sabe, de bastante perrengue, assim, de olhar os amigos na escola comprando lanche e merendar a merenda da escola, mas foi uma infância marcada por saber desenrolar. Então, bem nova, eu tenho uma linha condutora na minha vida, assim, que é o empreendedorismo. Então, eu falo que eu empreendo desde criança. Então, eu ganhava muita roupa, né? E às vezes quem doa roupa dá bastante roupa. Então, eu montei um brechó na varanda da minha casa, eu devia ter uns 7 anos. Então, eu empreendo desde criança. Então, assim, eu sempre fiz do limão uma limonada, assim. Então, eu tenho essa característica. Desde criança, sempre líder, sempre representante de turma. Então, foi uma infância marcada por dificuldades. Foi uma infância também marcada por alguma violência, que eu tenho essas cicatrizes até hoje na minha vida. Vivi algumas coisas que nenhuma criança deveria viver, né? E é um processo que acho que me transformou muito, assim. E hoje eu posso olhar para toda a minha história, principalmente essa parte da minha infância, que é bastante triste, assim, e sofrida, mas foi o lugar que mais me fez desenvolver a compaixão, né? Eu acho que isso é uma habilidade que eu tenho hoje desenvolvida, que é a compassividade, o olhar empático com as pessoas. E eu acho que quando a gente vive situações na nossa vida que são muito sofridas, muito marcantes, eu acho que a gente tem uma escolha, ainda assim, diante da dor. A gente pode que vai. Tá me vendo? Tô te vendo, deu Parece uma que ficou paradinha, mas escuro. voltou. Ah, joia. Então, assim, a gente pode transformar a nossa dor, né, e ressignificar ela, ou a gente pode nunca mais trazer uma outra narrativa para aquela história e seguir em frente amargurado e reclamando e sofrendo com aquilo, né? A gente precisa, sim, de um espaço de segurança para chorar, para sofrer, para viver a nossa raiva, a nossa violência, a nossa agressividade, mas a gente precisa seguir em frente e ressignificar e trazer uma nova narrativa. Então, a minha infância foi marcada por muitas coisas muito intensas, e
E aí eu, ao longo da vida, eu consegui ressignificar isso tudo, assim. Isso chegou na tua adolescência? Isso chegou na minha adolescência e isso chegou na fase adulta também. Eu tive um processo com isso tudo, muito que eu vivi, assim, eu tive um lapso de... A gente, dentro da psicologia, a gente entende, né, o que que é um trauma, né? Tudo aquilo que você vive e que naquele momento que você vive, você tem uma descarga tão grande que você não consegue lidar com aquilo, seu cérebro apaga, né? Então, a gente tem situações onde você perde a memória. E aí, de tanto eu escavar, porque eu queria entender. Então, desde a adolescência, eu falava, eu quero entender por que que eu sinto isso tudo. Eu tive alguns processos de me sentir depressiva, então eu queria entender aquilo tudo e eu queria entender as pessoas, assim. E aí eu fui entendendo a minha história, aquilo tudo, de onde vinha, né? Então, na adolescência, ele ficou muito mais num lugar que eu vivi essa. Hoje eu ressignifiquei, mas eu vivi um processo da adolescência onde eu me coloquei em algumas situações bastante disfuncionais, porque eu não lidava com essa dor e aquela dor que eu sentia, eu joguei ela para mim. Então, eu vivi alguns processos de que eu me coloquei em risco, assim, né? E que não foram legais e que não foram bacanas, e hoje compreendendo minha história como um todo. Então, a adolescência ela foi marcada muito mais por um lapso, eu botei isso no lugar de uma caixinha do esquecimento, mas estava ali como sintoma na adolescência. Mas a gente não é uma coisa só, né, Alex? Então, assim, a minha adolescência também foi marcada por uma potência, sabe? Então, eu vivi muitas amizades, eu busquei sempre muito nos amigos, assim, um lugar de fuga, de potência. Então, dentro de mim, sempre um lugar de buscar uma potência. É, eu sempre fui muito acolhedora com as pessoas, então a psicologia sempre esteve ali, né? O trabalho do psicólogo não é aconselhar, mas eu não tinha técnica, então eu tinha escuta, né? Então eu sempre fui aquela pessoa, a amiga que sempre acolheu as pessoas com problemas, e mesmo aquelas que não eram minhas amigas, assim, eu sempre fui aquela pessoa que atraía as pessoas. Parece que é algo em nós mesmo, assim, um poder de atração que a gente tem, uma escuta, né? Então, isso sempre teve ali. Eu fiz uma orientação vocacional com uma mãe de uma amiga minha, que é assistente social, e foi muito, muito legal, assim. Eu sempre falei que eu queria fazer psicologia, desde que eu pensei em alguma coisa assim, era psicologia. A gente conversou um pouco antes, eu estava falando assim, eu confio muito no meu processo intuitivo, né? Então, eu me considero intuitiva desde criança. E aí eu sempre soube, mas eu queria confirmar, né? Como todo mundo, a gente também passa por dúvidas. E aí eu fiz um teste vocacional, aí foi nutrição, terapia ocupacional e psicologia em primeiro lugar, né? E aí eu fiz psicologia, assim, foi um processo de convencimento, assim, como eu te falei, a minha origem é de uma escassez, a minha família, na minha época da adolescência, estava vivendo uma situação pontual de um pouco mais de recurso financeiro, e aí eu falei que eu vou aproveitar isso. Eu não queriam que eu fizesse esse curso, aí eu falei, não, eu vou fazer, aí eu falei, deixa eu só fazer vestibular. Eu sempre fui persuasiva, mas deixa eu só ir lá fazer 6 meses, assim, né? Eu saí de Cataguases com 17 anos para morar no Rio de Janeiro. Jovem, assim, né? Muito jovem. E aí eu fui, assim, e foi muito difícil, assim, sair de casa tão nova. Eu tinha um namorado na época, então, assim, sair daqui, deixar os amigos, namorado. Enfim, eu lembro até da música do Legião, né? Saiu de casa, deixou para trás os pais do namorado e fui. Fui com a cara e com a coragem, assim. Uau, caramba. E me fala uma coisa aí, mas nessa época você ainda não tinha no teu vocabulário interno palavras como ressignificação, reinterpretação, isso não existia. Como é que Não. começa essa fase onde você começa a se abrir para perceber, opa, tem um caminho para começar a mudar as coisas? Como é que foi isso para ti? Então, eu entrei na faculdade em 2001 e de alguma forma, assim, hoje eu compreendo, assim, eu fugi um pouco da clínica, assim, eu falava assim, eu quero clínica,
Mas aí depois eu fui para a área de RH, já nos estágios da faculdade, porque aí você não se vê com essa profundidade, né, do ser humano. A clínica, os seus clientes, quando você atende estudante também, você se dá com a inteireza do outro, né? Então eu percebo hoje como eu estava nesse processo de dissociação da minha realidade, eu não queria me haver com a minha história. E aí eu precisava muito provar que aquela escolha ia me dar dinheiro e eu ia sobreviver daquilo. Então, dentro da faculdade de psicologia, aquilo que você tem retorno fixo todo mês mais rápido é o RH, né? E, e aí eu fui pro RH e já desde o do segundo ano de faculdade, assim, e aí já passei num concurso para psicologia jurídica também como estudante. E aí eu ficava nos dois, mas eu fazia clínica, assim, mas eu só fazia escuta, assim, eu não, eu falava, não vou atender, eu não vou atender. Eu tive bastante resistência, aí depois eu não tinha como, eu tive que atender, né, para o estágio obrigatório, mas eu não tinha essa clareza, sabe, nenhuma desse processo de ressignificar. Mas não tem jeito, né? Para ser psicólogo, você é provocado. Então, eu tinha outras questões, eu tinha outros sintomas, e aí a gente vai fazer, a gente é orientado, você me pergunta onde foi que começou, aí a gente é convidado na faculdade de psicologia a fazer terapia. Né? A gente precisa estar muito consciente das nossas questões. Então, não consciente hoje de tudo isso que eu consegui me recordar dos traumas da infância e da adolescência, mas eu tive um processo de bulimia na adolescência, nessa época da faculdade. E aí, né, que é um transtorno alimentar, e hoje, e assim, e ele está muito relacionado com tudo em nós, o nosso corpo comunica. Então, o nosso corpo é uma metáfora da nossa mente, né? Então, assim, o processo alimentar, ele tem muito a ver com a relação que a gente tem com a raiva, com a agressividade. Então, assim, você introjeta, engole, a bulimia é o quê? Você engole a vida e você não dá conta de digerir ela, você vomita, né? Então você come muito e vomita. E assim, né? Isso é um processo de lidar de forma disfuncional com a agressividade. E aí o meu processo começou assim, com um transtorno alimentar. E aí eu fui tratar, né? Fui fazer terapia e desde então nunca parei. Começou lá né? Porque eu entrei na faculdade na adolescência e começou com esse processo de olhar para um transtorno alimentar. Eu fui ali trabalhando e a gente fala que na terapia é como se fosse um novelo, né? Então a gente vai puxando da onde dá. Então a gente vai. E você, tipo, teve algum impacto nesse momento que você começou a entrar na terapia e aí você teve aquele momento de ter aquela, vou expressar assim, como um salto de consciência de você falar, caramba, as coisas estão, eu tô começando a entender, porque isso é curador, né? Quando vai tirando esses sentimentos de mágoa, de tristeza, parece que vai clareando, né? Aí a gente Uhum. consegue, e isso, nossa, é um sentimento muito de renovação. Você sentiu algo parecido com isso? Tem algum momento desse que você se lembra? Nessa fase ainda não, porque para eu entender o meu processo, eu precisava ter emoções verdadeiras, é, por pessoas, algumas pessoas da minha família, e a família é um lugar na sociedade muito romantizado, né? Então, um processo de repressão muito profundo, muito fantasioso. Eu fantasiava uma família. Então, assim, eu discursava sobre minha família é isso, minha família é aquilo, eu não fazia contato com isso. Então, num processo de dissociação, então eu só olhava aquele sintoma todo ali, eu só tratava em mim. O problema sou eu, é em mim, né? Então, eu não chegava, eu não tinha condições internas de lidar com esse sistema, né? E nem de lidar com aquilo tudo, né? Porque você também tem uma dependência ainda na adolescência, no início da fase adulta, a gente se reconhece no olhar do outro, né? Então ainda tinha uma dependência emocional e financeira de algumas pessoas, né? Então isso não foi possível naquele processo ali. Mas de alguma forma você vai, que a gente chama de limpar as camadas, você limpa a superfície. Então eu fui limpando aquilo que era possível
E aí eu vim construindo ao longo desse caminho da faculdade um processo de construção de muitos anos de autossuporte, que eu considero não só o processo da terapia, mas você de se fortalecer através da sua carreira, de você ser independente financeiramente, né? Eu acho que um dos pilares para que a gente possa se empoderar, homens e mulheres, de quem a gente é ganhar autonomia emocional e autonomia financeira, né? Então, não é a autonomia emocional, é a inteligência emocional, né? É você entender as suas potências, também os seus pontos fracos, como é que você se a vê com isso no mundo, é ter autoestima, que é se autoestimar apesar de, né? E a inteligência financeira, assim, é você saber administrar aquilo que você tem, não basta só ganhar, né? Não basta só colocar o filho na faculdade de medicina para ele ganhar muito dinheiro, porque ele pode ganhar muito e ganhar muito mais do que ele ganha. Então foi Claro. esse processo assim que é uma construção, é muito difícil construir isso. A nossa sociedade caminha totalmente ao contrário, para que a gente alcance essa consciência. Então, hoje eu olho, Alex, e vejo assim, né, que foi um passinho de formiguinha, foi degrau por degrau. Então, não só dentro da psicologia, como eu falei, eu sou uma pessoa muito. Hoje me considero uma livre pensadora, muito espiritualista, mas ao longo da vida eu tive alguns caminhos, e para aquele nível de maturidade que eu tinha naquele momento, alguns caminhos espirituais, eles me davam as respostas e o suporte que eu precisava naquele momento, o conhecimento que eu tinha que adquirir naquele momento. Então eu vejo assim, foi adquirindo foram alguns elementos assim, dentro desse processo da adolescência, do início da fase adulta, que chegou assim. E aí eu tive um processo que você perguntou, onde é o ponto, né? Para mim, o grande ponto da minha vida, como eu falei, foi de 2 anos atrás, mas foi de 2010, quando eu cursei a faculdade, aí já logo entrei no MBA de gestão de RH, fiz lá meus atendimentos clínicos e trabalhei em consultoria de seleção executiva, trabalhei em um monte de lugar legal e eu já saí da faculdade 1 ano depois que eu saí da faculdade, eu já estava nesse emprego, 1 ano de emprego, eu me tornei gerente de recursos humanos, com 20 e poucos anos. E de um grupo econômico de uma empresa muito grande e muito jovem, né? E aí, assim, eu vivi uma vida muito. Aquele glamour, assim, Rio de Janeiro, Zona Sul, gerente de recursos humanos, 20 e poucos anos. E aí, só que aquela vida, assim, eu vivia para trabalhar e eu vivia de status. E no final das contas, eu passou alguns anos, eu olhei e falei assim: que eu tô? Onde eu me perdi de mim, assim, sabe, quem sou eu aqui nesse lugar, assim, isso não sou eu, isso não significa. E aí eu tomei coragem, eu rompi com tudo. Em 2010, eu pedi demissão, falei que eu tava indo morar em outro lugar, porque, assim, eu tava naquele momento no auge, no Rio, assim, falar pro presidente da empresa que eu trabalhava que eu tava entregando minha carta de demissão para fazer nada em Cataguases. E foi assim, um ano sabático mesmo, sabe? Que eu falei assim, bom, com o que eu ganho e o custo de vida em Cataguases, eu posso ficar, mesmo eu pedindo demissão, eu posso ficar 1 ano sem trabalhar, que não vai acontecer nada, assim, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu voltei para cá, eu vivi um processo, um estado, assim, 2 meses em estado depressivo, assim, sabe? Bem depressivo mesmo, assim, de ficar de pijama na cama, de passar, às vezes, 1 ou 2 dias sem tomar banho, assim, sem ter vontade de nada mesmo, assim, sabe? Um processo bem depressivo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que sair desse lugar, assim, né? Eu preciso sobreviver a isso tudo aqui. Porque quando eu me vi aqui, eu falei assim, nossa, meus amigos não moram mais aqui, eu não conheço ninguém. Para mim, eu tinha que sair, encontrar com pessoas, e aqui não tinha nada, né? Porque eu vivia aquela vida, assim, de Rio de Janeiro, né? E aí eu fui me reconstruindo, eu voltei para academia. É uma das coisas que eu considero. Hoje eu vejo assim os pilares, né? As 4 inteligências: a inteligência física, a cognitiva, a emocional e a espiritual, né? E aí ali fazer contato com o meu corpo, eu entrei na academia. Eu falei assim, eu vou fazer esse movimento, sair de casa para ir na academia.
E aí foi assim que eu me reconectei com a vida, reconectando com o meu corpo, assim, sabe? Fazendo esse movimento. E aí foram muitos caminhos, assim. Aí eu voltei, eu falei, eu não quero mais essa vida de RH, porque assim, o meio corporativo também é um meio que adoece bastante, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero mais isso, eu vou me reconectar com a minha essência, vou ser psicóloga clínica. Aí eu passou, não foi um ano sabático, porque eu logo comecei a trabalhar, eu passei num concurso, aí eu abri um consultório e entrei na especialização da clínica, e aí fiquei e comecei a clinicar. E aí entrei no meu processo também, terapia, supervisão. Eu tenho uma característica assim, se tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer muito bem feito. Eu não consigo entregar nada, mais ou menos. Eu falei, então agora o foco da minha carreira vai ser a clínica. Então, assim, eu botei a faca no dente, eu vou fazer tudo que eu vou me jogar. E aí voltei de novo, né, para esse processo intenso de atender. Mas aí passou 2 anos, assim, que eu estava nesse processo, 2, 3 anos, eu recebi uma proposta de novo de uma empresa aqui, como é cidade pequena, pessoas com essa especialização, com esse nível de profissionalismo empresarial é difícil achar, né? E aí eu entrei de novo, voltei para uma empresa, mas continuei atendendo ainda por alguns anos. Eu trabalhava de dia, e atendia no consultório de noite. E aí foi esse processo. E sempre paralelo à minha vida profissional, sempre investindo muito em mim, sabe? Eu queria entender, né? E aí hoje eu tenho muita clareza quando eu falo de sentido na vida, eu acho que tem alguns pilares. Para mim, 3 grandes pilares é a gente saber os nossos valores, a hierarquia dos nossos valores em cada momento da vida, ter clareza das nossas competências, das nossas habilidades e ter clareza dos objetivos. Quais são os seus objetivos na vida, né? Para mim, isso é a mistura disso tudo, é o nosso propósito de vida, é o nosso sentido, né, da vida. E que dependendo dos ciclos, pode se misturar. Então, eu tenho 2 grandes objetivos, um é transformar o mundo através do autoconhecimento, então ser uma ferramenta. Acho que é por isso que você se conecta tanto comigo, porque eu acho que a sua missão conversa com a minha. E a outra eu queria muito formar uma família que eu chamo de família da nova era. Uma família que tivessem de fato assim um lugar de pertencimento da diversidade, um lugar de diálogo, um lugar de genuíno afeto, assim, onde todos, independente de ser mais velho, ser mais novo, onde todos possam ser respeitados, possam ser ouvidos e amados e nutridos. E para mim esses são meus 2 grandes objetivos, assim. E aí foi isso que eu busquei desenvolver. Eu queria entender muito nessa época. Eu tive muitos relacionamentos afetivos longos, mas eu queria muito entender por que minhas relações não davam certo. E é por isso que hoje eu sou terapeuta de casal, porque eu construí esse caminho ao longo de muitos anos. E aí eu fui para todos os caminhos que você puder imaginar, assim, tanto da psicologia, das terapias holísticas, né, de caminhos da espiritualidade. Eu queria entender, né? Eu sou muito curiosa, assim, mas por quê, né? Que eu comecei lá a falar desde a infância, da adolescência, mas por que que a gente se sente assim? Mas por que que não dá certo? Mas por que que é assim? Por que que sofre, né? E eu não queria aceitar. E aí eu mergulhei nesse processo intenso, assim, de autoconhecimento, onde eu utilizei muitas ferramentas, como a psicologia, e eu encontrei muitas respostas, só que as respostas estavam todas dentro de mim, né? Eu precisava curar essas cascas, né? Essas coisas todas, assim. E foi o que eu vim fazendo ao longo desses anos todos, assim. Então, os pontos são 2010, assim, que eu tive esse processo. E é tudo misturado, né? A carreira com a vida pessoal, essa coisa assim, quando a gente entra numa empresa, todas as coisas pessoais ficam para fora. Não, a gente é uma coisa só. Claro que a gente tem uma conduta
profissional, né? Quando, né, você tem uma cultura ali que você respeita, mas assim, nós somos seres integrais, assim, né? Eu sou um ser integral. Então foi todos esses caminhos, assim, então foi sempre muito a clínica, o meu processo de autoconhecimento, a gestão de pessoas, a liderança, o meio corporativo. E aí, Alex, de novo, antes da pandemia, assim, eu me vi consciente, tá? Porque aí eu já tinha desenvolvido a autoobservação, mesmo dizendo que eu não queria, eu sou uma líder nata, mas eu conheço esse caminho dentro de uma organização e quando você assume determinadas posições, você abre mão da sua vida. Então, quando eu aceitei o desafio de voltar para o meio corporativo, eu aceitei entrar como analista. E aí, claro, porque eu tenho esse perfil, assim, foi em 2 anos eu já virei coordenadora. E, e aí, só que eu vi o processo de sucessão acontecendo e eu falava pro gerente da área assim, eu não quero, não quero, não quero. Eu já tive nesse lugar, eu sei, eu não quero esse lugar, eu não quero sentar nesse lugar, né? As pessoas podem falar assim, nossa, mas como você não quer? Porque não é só sobre dinheiro, né? Para mim é sobre ter uma vida. E aí foi assim, enfim, aconteceu uma série de coisas nessa empresa que eu trabalhava e sem me perguntarem se eu queria, aconteceu um processo de reestruturação e literalmente do dia para a noite o presidente da empresa me chamou e falou que a partir do dia seguinte, mesmo que eu não quisesse, eu seria gerente de recursos humanos da empresa. Essa é um tipo de notícia ruim do bem, né? Não é todo mundo que pode dizer, meu patrão hoje me obrigou a ser promovido amanhã a gerente da empresa. Mas foi assim, né? E aí ali eu já sabia, mas um carinho muito especial pela empresa, eu não ia deixá-los na mão. Mas naquele dia ali eu já me conhecia, né? Eu já conhecia o meu processo, eu sabia o que me fez voltar para Cataguases, para ressignificar a minha história. Então ali eu já tracei o meu plano como empreendedora que sou, e aí já formada, né? A gente sabe, eu já fiz o meu plano de negócio e eu falei assim, e aí eu queria me organizar financeiramente, e tinha planos de engravidar na época ainda ali, enfim. Aí eu falei, daqui a 4 anos, eu vou sair, 3, 4 anos. Só que aí aconteceu em um ano, veio a pandemia, e aí eu tive a oportunidade de sair, eu coloquei o meu cargo à disposição, eu aproveitei o momento da pandemia, me pediram para reestruturar o setor, e aí eu falei assim, vamos reestruturar, eu boto meu cargo à disposição. Eu falei, é o momento, assim, sabe? Eu vou arriscar. E foi isso, foi o outro ponto, assim, né? Eu queria saber qual que é a sua interpretação da frase do Jung, que ele diz que não existe cura sem amor. Como é que isso encaixa aí nos atendimentos no dia a dia? E só não repare que enquanto você começa a responder, eu vou pegar meu carregador porque eu não quero perder a sua live, tá? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá bom. É interessante essa sua pergunta, né? Porque a gente fala muito assim, se não for na dor, não vai. E eu concordo demais com o Jung, assim, a gente precisa ressignificar isso, assim, né? A verdadeira cura, assim, eu acho que o verdadeiro antídoto é o amor, né? O verdadeiro antídoto que a gente tem para a vida é o amor. Então, dentro hoje do meu trabalho, a gente trabalha com muito amor. Eu acho que, né, tem outra frase, né, que é domine toda a técnica, né, mas ao tocar uma alma, né, então, assim, tem uma coisa que na minha especialidade, a Gestalt terapia, a gente trabalha, que é a presença, né, então, é a atenção plena ali, a gente não acredita num método de que a gente não, que o nosso olhar não interfere, né? Então que algumas abordagens vão falar de uma neutralidade, a Gestalt terapia a gente não considera, a gente se considera dentro do campo da pessoa, do nosso cliente. Então a gente utiliza o que a gente chama de epoquê, que é eu ter total consciência da minha história, da onde que aquilo que aquela pessoa traz toca em mim. E aí eu faço o quê? Eu faço a epoquê. Eu me abstenho de trazer o impacto da minha história para a história da pessoa. E aí eu mantenho uma atenção plena de consciência na história da pessoa, porque ali o foco não é o terapeuta. E eu até posso compartilhar alguma coisa da minha jornada, da minha história,
se aquilo fizesse sentido para a pessoa. Então, eu concordo demais com o Jung, que é esse amor pela transformação e por olhar para aquele ser humano, e mesmo que ele mesmo não esteja vendo ali, mas o meu olhar confirmar a potência que eu vejo nele. Então, isso eu acho que a minha profissão, acho que é um ato de profundo amor, esse olhar de eu acredito na sua potência. E eu ali como um espelho para confirmar essa identidade da potência e vamos conduzir aqui. Eu estou aqui com você nesse campo. Eu te perguntei isso porque foi interessante, Manuela, que quando o meu processo começou, foi todo um processo de autoconhecimento, começou a me trazer pontos de consciência e é interessante expressar aqui que isso não faz melhor do que ninguém, não é isso. Você Uhum. começa só a ter clareza para aquilo que você está fazendo e não está dando certo. Aí começar a arrumar é outros 500, mas pelo menos você aceita, né? Por isso que se diz muito que o autoconhecimento ele traz autorresponsabilidade. Porque você vai sempre olhar uma situação e vai falar, caramba, será que realmente em algum momento eu não poderia ter tomado uma decisão ou agido de outra forma e evitado que de repente chegasse nisso? Né? De repente uma discussão com alguém, tal, que você sairia ali, a pessoa é isso, aquilo, de repente você fala, pô, será que se eu não tivesse tido paciência? Será que se eu não tivesse falado, vamos conversar outra hora? Então, olha o meu poder de criação na realidade quando eu trago essa responsabilidade. Senão eu fico muito imerso naquela questão de a culpa é do outro. E aí, vai passando, você vai tomando um pouquinho de autoconsciência, você vai começando a buscar mais conhecimento. Aí eu falei, caramba, tá mudando minha vida, eu voltei a acreditar em mim, eu voltei a saber que eu posso criar possibilidades, é só eu trabalhar com amor, com foco, com determinação, mas eu preciso falar isso para as pessoas, né? E aí veio na época, estamos falando 10, 11 anos atrás, veio a formação em coach. E o coach foi o caminho. Porque eu venho, Emanuela, de uma área técnica. Eu fiquei 10 anos na aviação. A minha primeira formação é gestão e aviação civil, não tem nada a ver com pessoas. Mas Deus, uma energia, sempre conecta a gente com os nossos caminhos, seja onde for, né? E eu fui convidado nessa empresa a dar um treinamento, que era comportamental, e ali eu descobri o que realmente eu queria fazer, porque foi esse treinamento que me instigou a começar a estudar, e eu não parei mais de estudar. E veio essa parte do coaching. Só que aí teve um problema depois. Por quê? Porque teoricamente você vai ser formado em coaching, você não vai trabalhar com. Você vai até trabalhar com padrões comportamentais, mas quem que seria o cliente perfeito de um coach? Uma pessoa que está bem, ela está tranquila, só que ela quer de repente pegar um caminho mais rápido, ela quer entender o processo, ela quer realmente ter ali um mentor, um consultor, alguém que auxilie ela num planejamento, num direcionamento e até mesmo numa forma de pensar. Uhum. Esse seria o cliente ideal. Só que grande parte das pessoas não era esse perfil que elas traziam. Então a gente tinha que trabalhar no nível que era assim, olha, vamos fazer a meta na primeira sessão, e aí muitas vezes acontecia de chegar na segunda sessão, fez a meta? Não. E aí disso eu tinha que partir para entender o que era o bloqueio. Mas aqui, percebe, que eu já estou entrando no campo terapêutico. Então, toda a minha formação ela foi muito voltada para a área de humanas, mas isso porque era o meu processo. Porque eu comecei a ficar muito curioso, Emanuela, para saber como funciona a minha mente. Por que de repente eu falo que eu vou fazer uma coisa e eu não faço? Ou, sei lá, sabe, o que está no controle? O que é isso tudo? E aí você vai passando por um processo que você vai buscando muito conhecimento para aplicar na sua vida, para tentar entender a sua vida. E isso vai trazendo um certo grau, eu não sei se essa palavra eu vou usar ela de forma ilustrativa, um certo grau de poder de influência positiva. Porque é Uhum. diferente, obviamente, você atender um paciente ou um cliente com aquilo que você leu nos livros, ou você atender esse mesmo paciente com a experiência dos livros conectado com a sua experiência de vida e seu sistema de crenças. A energia que você emana aqui, o acolhimento, a forma de enxergar o próprio processo e enxergar o processo do outro também, são questões assim, muito fundamentais, que é exatamente esse é um dos pontos de eu me conectar contigo e falar, vai ser muito bacana, porque é exatamente o que eu sinto por trás do seu trabalho. Então, sinceramente, olhando ali o teu trabalho, olhando a forma como você conduz, a forma como você se expressa na sua página, dá para sentir essa autenticidade de falar, nossa, deve ter um processo de sombra e luz aí. Porque aqui é que está o ponto. Se eu não tenho a sombra, como é que eu manifesto a luz, não é verdade? Então tem cura na sua história. E isso reflete maravilhosamente, sabia? Obrigada. É sério mesmo. Não sei se você já tinha visto o seu Instagram dessa forma, mas o que você emana vai além do que você coloca, sabe? Para quem tem olhos de ver. Assim, eu já recebi esse feedback, mas o seu feedback foi bem importante também, é muito. Eu acho que as pessoas sentem isso, assim, né? Na forma como a gente transmite, assim, eu recebo
tem momentos que a gente chega, mesmo com todo esse processo, como eu falei no início da fala, assim, a gente se organiza e se desorganiza. Mesmo que eu tenha todas as ferramentas, isso não quer dizer que eu não esteja na vida e que eu não esteja na chuva também me molhando como todo mundo. A única diferença é que eu consigo me organizar muito mais rápido por todas as ferramentas que eu tenho, né? Mas em alguns momentos a gente, né, dá uma balançada, assim, né? E aí a gente falou de intuição, é muito engraçado, assim, né? Como que a gente está conectado com as pessoas, assim, porque tem momentos, às vezes, é cansativo, às vezes, trabalhar com rede social, com essa troca, né? E às vezes eu falo assim, ai, acho que eu vou dar um tempo, acho que eu vou... Assim, todas as vezes que eu falei isso, assim, eu recebi uma mensagem inbox, assim, sabe? Ou uma mensagem de alguém para falar o quanto que aquilo que eu tinha dito tinha tocado as pessoas, sabe? Então, eu vejo muito assim, o que que eu aprendi, sabe, Alex? Que a minha rede social hoje, ela não é sobre mim. Mas ela é sobre a minha mensagem, sobre o meu propósito. E eu trago elementos pessoais, porque, óbvio, eu estudei marketing também, a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, mas, acima de tudo, o como que eu posso impactar pessoas. E com o objetivo também muito genuíno de poder levar, de alguma forma, conteúdo de qualidade, de muita qualidade, de forma gratuita, para que as pessoas que não possam ter acesso ao meu trabalho ou até que o meu trabalho seja uma pontinha que incomode, que fala assim, não, deve ter uma resposta para essa dor. E é aquilo que a gente conversou em alguma das vezes que a gente conversou aí por mensagem, que que você me falou e que eu me reconheço na sua fala, que eu não sou mais especial que ninguém. Então, assim, se eu hoje estou nesse lugar que você enxerga essa luz em mim, é porque é possível enfrentar. Dói muito, é muito difícil, assim. Eu falo que eu atravessei o Vale das Sombras Profundas, assim, né? Eu precisei tratar com uma especialista no Brasil de trauma, assim. A minha dor é muito grande. Então, eu sei do lugar que eu tô falando e eu sei da potência que, a partir disso, eu posso acolher as pessoas, assim. E e se brilha hoje essa luz, essa leveza que você e algumas pessoas percebem em mim, assim, não tem como acessar esse lugar sem acessar a profundidade da nossa sombra e da nossa dor. Então, a minha mensagem e eu sei que eu também não sou a única pessoa que passou por isso, eu também não sou especial de ter vivido assim. Eu percebo que muitas pessoas estão no momento que eu estava lá na minha adolescência e início da minha fase adulta. Dói tanto que elas estão num processo de dissociação da realidade. Então, se de alguma forma, como eu trabalho hoje, eu puder tocá-las e mostrar a partir do pouquinho da minha experiência que é possível. E que se eu puder também contribuir sendo um instrumento para dar a mão à pessoa e falar assim, vai, você consegue atravessar. Porque eu tive pessoas que fizeram isso para mim. Eu não acessei também esses lugares todos sozinhos, né? As pessoas apareceram, assim, né? E nessas sincronicidades, nessa conexão. E não sei se a gente tem muito tempo ainda, e até tive um processo de ressignificação com essa coisa do coaching, sabe, Alex? Eu Eu tive um, imagino. eu tive um momento que da minha vida, assim, né, que eu tive um pouco de preconceito. Eu acho que a sua profissão, assim, sofre um pouco de preconceito. Por exemplo, o ano passado eu tive uma coaching durante o ano inteiro. Eu tive a minha terapeuta, a minha psicóloga, mas eu fiz um trabalho de desenvolvimento de inteligências múltiplas com uma coach, assim, né? Porque eu queria entender a espiritualidade, eu vejo que esse meio hoje está muito tóxico, assim, que ficou muito comercial, e eu queria entender, eu entendo muito que eu posso fazer a minha própria maestria, minha conexão direta, mas eu queria entender aonde eu agarro. E tem um estudo muito interessante que tem a Márcia, que foi minha coaching, e acho que só tem mais duas pessoas no Brasil, não sei se você já foi falar da Cindy, que ela trabalha com a inteligência espiritual. Então, o que que ela pegou? Ela estudou, ela fez igual o Daniel Goleman, que estudou ali a inteligência emocional e as habilidades da inteligência emocional, né? E aí ela entrevistou muitas pessoas em diversos países
e perguntou para essas pessoas, os líderes espirituais, como Jesus Cristo, Gandhi, né? Todos esses líderes espirituais de diversas religiões, ela perguntou para essas pessoas que eram seguidores desses líderes, quais habilidades você reconhece nessas pessoas? E a partir disso, ela mapeou também, como o Goleman fez com a inteligência emocional, 21 habilidades da inteligência espiritual. Da Então tem hora. um assessment, tem um teste que você faz, né? Eu sou consultora associada de uma empresa, eu recebi um convite de fazer um workshop, um curso de 2 meses sobre essa metodologia para a gente aplicar dentro das empresas, né? É uma metodologia que usa instrumentos científicos, né? De pesquisa. E aí eu resolvi contratar uma das pessoas que é a Márcia, né, que estava fazendo o curso, para ser a minha coach. E aí eu fiz o assessment, eu vi aonde eram os pontos dessas 21 habilidades que eu preciso desenvolver. E aí, como você falou, a gente fez um processo de desenvolvimento dessas habilidades, assim, né? E eu trabalhei bastante a questão dos meus valores, a complexidade de pensamento, que é entender a perspectiva de mundo. A minha perspectiva é sempre parcial e incompleta, e compreender como que eu me complemento com as outras pessoas, com as polaridades, onde a gente integra. E foi um processo, assim, muito lindo, sabe? Então, nesse processo que eu falei que foi assim, né, de 2020 para cá, então em 2020 eu tive essa. Eu falo que eu fui assim, muitas pessoas, assim, o João teve muito comigo o tempo inteiro nisso, assim, algumas pessoas da minha família, minha tia que eu vi aí entrando, muitas pessoas importantes para mim. Foi um pouco contado, assim, porque eu precisei muito me fechar para caminhar, assim, mas eu tive a Márcia e a Lica, minha terapeuta, assim, as duas juntos comigo. Então, eu acho que nada exclui nada, assim, né? E nenhuma ferramenta vai ter a resposta de tudo, sabe? Eu acho que, claro, quando a gente fala de direitos humanos, assim, tem alguns lugares que eles são inegociáveis com relação aos direitos humanos, mas eu acho que fora isso, assim, eu acho que toda perspectiva, toda visão de mundo, ela ajuda a gente, ela contribui, né? Então, acho que nada exclui nada, assim. Então, eu acho muito bonito esse projeto que você está fazendo. Eu quero te parabenizar mais uma vez, porque, assim, você trazer esses pedacinhos, assim, né? Da gente se complementar, assim, né? Porque o nosso propósito, quando a gente encontra pessoas com propósitos e a gente caminha junto, né? Então a gente potencializa isso. Então, assim, eu acho que essa sua iniciativa, ela é de uma riqueza tão grande da gente falar sobre autoconhecimento, né? Que é o que vai nos possibilitar fazer a autoliderança da nossa vida e desenvolver a nossa inteligência física, a nossa inteligência espiritual, cognitiva, emocional e as múltiplas inteligências, né? Então a gente precisa de todo mundo. Não vai ser um caminho que vai trazer a resposta. Sim, São várias chaves, né? só para confirmar que a Alessandra perguntou, é Cindy Jacobs, é isso? Eu sou muito ruim de nome, tá? É um desafio. Não é Jacobs, o nome é com W. Depois, se alguém quiser me mandar mensagem lá em box, que se ficou curioso, eu posso passar para vocês, porque eu sou muito ruim de guardar nome. Não é uma habilidade que eu tenho. Relaxa, Manuela. Acho que tudo isso que você está trazendo, na verdade, só vai complementando, porque eu passei por um período assim bem estranho nesse momento de, vou colocar assim, despertar de consciência, de ter essa clareza, de começar a ver que um dia eu sempre tive complexos de rejeição muito fortes da minha infância. Então isso foi muito difícil para trabalhar com vídeos, com palestras, com aulas. Na verdade, todo esse estudo ele veio mais de medo, sabe? Porque eu estava dentro do ambiente corporativo e aí eu nunca tinha dado uma aula na minha vida, Manuel, totalmente assim, sabe? Não tinha estudado nada ainda, eu estava bem adormecido. E aí, de repente, falaram, você quer uma oportunidade? Manuel, eu queria qualquer oportunidade, porque quando você não acredita em você, você está aberto a qualquer coisa. Aí falaram, quer dar aula? Claro que eu quero dar aula. Já deu aula? Não, nunca. Tá bom. A sorte é que a gente ficava assim, meio que observador nas primeiras aulas. E aí chegou a primeira aula, né? Imagina, sem conhecimento nenhum, estamos falando aí de uns 12, 13 anos atrás, totalmente inseguro, aí vai o instrutor da aula, o facilitador. Aí ele começa a falar, por exemplo, com o pessoal: Pessoal, vocês têm que se comunicar melhor. Aí um já levantava a mão e falava assim:
É muito fácil você vir aqui na empresa, falar que eu tenho que comunicar, mas e a mudança que aconteceu lá? Eu tava ali no cantinho olhando, Emanuel, e falei, meu, eu tenho que estudar. Porque eu sempre tive uma crença, lá, ó, ela colocou o nome pra gente aqui. Muito obrigado, João. Eu sempre tive uma crença que não gostava de estudar. Então, nesse momento foi quando eu vi. E olha que coincidência, porque nesse exato momento a minha vida estava um caos, Manuela. Parte financeira estava horrível, meu relacionamento estava horrível, sentindo a carreira estagnada. Sabe quando você está naquele momento que você fala, cara, parece que. Não sei, será que Deus não gosta de mim? Porque parece que as pessoas têm oportunidade, a minha não sai do lugar. E aí veio esse medo e aí começou o estudo, né? Tudo, comunicação, liderança, relacionamentos. Só que teve um ponto que foi muito interessante que conecta com o que você estuda, acredito eu. Porque eu comecei estudando várias teorias sem saber que eram teorias. Tá? O meu Uhum. autoconhecimento foi muito intuído. E aí, nesse treinamento, tinha um slide, que era aquele slide ambíguo, onde tem aquela forma que você pode ver uma taça ou os dois rostos. Você já deve ter visto isso. Ah, a gente usa na Gestalt, né? Então, olha só como que é, né? E aí tinha uma frase que dizia assim: percepção é igual a realidade diferente da verdade. Só que eu não sei se eu sou meio esquisito, só que quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, percepção é igual a realidade diferente da verdade. E aí minha mente começou a pensar assim, tá, se isso aqui é real, então quer dizer que tudo aquilo que eu digo que é bom não necessariamente é bom, e tudo aquilo que eu digo que é ruim não necessariamente é ruim. Só que aí veio uma dúvida. Pô, se tudo tem dois lados, por que tem coisa que eu só enxergo ruim? E aí isso me levou às emoções. E foi desse start que começou o meu autoconhecimento, para tentar entender por que tinham situações na minha vida que verdadeiramente eu não conseguia olhar o lado positivo, porque nessa época não existia a palavra ressignificação no vocabulário. Eu nem sabia que isso existia. E aí isso foi me levando a estudar Jung, a estudar Freud, a estudar um pouquinho de psicologia, a estudar um pouquinho de psicanálise, a ver PNL, e tudo isso começou a levar para um campo que depois eu comecei a ver que era esquisito, mas me levava para a espiritualidade. Porque tudo me levava sempre numa crença do campo energético, da influência, do poder da nossa mente no sentido real, sabe? De vibração, de você estar bem com você mesma e você conseguir literalmente olhar aquilo que te parecia um grande bloqueio na vida como uma aprendizagem, um algo que realmente, por mais difícil que foi aquela experiência, mas realmente eu olhava que na minha vida não havia outra forma de eu adquirir o conhecimento se não fosse daquela forma. E isso começou a dar vários cliques, Emanuel. Porque aí você começa a literalmente olhar para as coisas externas. Você tem uma frase lá no seu feed que diz assim: eu tenho que lembrar disso, meu Deus, que é muito importante. Ai, caramba, fugiu a palavra certa, mas eu vou falar metade da frase e você vai saber qual que é com certeza. O essencial é invisível aos olhos. Uhum, uhum. Que é lá do Quando Pequeno você. Príncipe, né? Exato. Então eu acho que isso foi começando a trazer uma questão. E até o que me levou muito pro lado da Gestalt, mas eu nem sabia que era Gestalt. Eu só entendi que esse lance da percepção era algo muito interessante. E você teve uma relação, por que você foi para esse lado da Gestalt? Como é que foi a sua identificação? E como é que foi para você também? Aí sim, a partir do momento que você já está trabalhando um processo, aí você vai lá e pega um conhecimento e você fala, caramba, isso encaixa aqui perfeitamente. Como é que foi isso para ti? Eu me reconheci super na sua fala, assim, não só dentro da psicologia, assim, por isso que eu te falei que desde criança eu confio no meu processo intuitivo, porque tem, e ao mesmo tempo eu sou cética, assim, para muitas coisas, né? Então, muitas coisas, às vezes, assim, eu venho num processo intuitivo, começo a vivenciar aquilo, e aí passo um tempo depois, me aparece o texto, a teoria da onde veio, quem foi, assim, parece que parece não, né? O Jung, através do inconsciente coletivo, a gente. E não é, isso não é misticismo, né? Isso, o Jung, ele foi. As pessoas associam o Jung com um psicólogo místico, e justamente por isso ele foi super criterioso na formulação de todo o projeto e visão dele da psicologia, né? Então, assim, a gente acessa o inconsciente coletivo, né? Então, e o que que eu enxergo com isso? Que estar conectado, né? Então, quando você se conecta com você, que você acalma todas essas vozes, você se conecta você se conecta com a vida. Eu falo muito disso, né, de se reconectar com a vida. Então, o meu processo foi dentro da faculdade. Eu fiz o meu estágio em psicologia clínica da faculdade, o estágio obrigatório, com um cara que se chama, ele chama Celso Lugão.
e ele trabalha com a hipnose ericksoniana, a psicologia sistêmica, a teoria cognitivo-comportamental. Então, ele chamou na faculdade, lá na UERJ, eu estudei na UERJ, né? Ele chama lá na UERJ de psicoterapia estratégica. Então, ele fala que ele apresenta a metodologia dele como o psicólogo ele tem que ter claro as suas formações, assim, e você escolher a sua ferramenta através de todo o seu repertório dentro da psicologia, você ser estratégico com aquele cliente precisa. Não ficar assim, a minha teoria é essa. Então, assim, hoje eu me considero gestalt terapeuta, mas eu bebo em outras fontes, né? Mas é a teoria hoje, é a abordagem da psicologia, onde eu mais me reconheço, porque ela vai olhar o adoecimento, ela, na verdade, ela vai olhar a polaridade da saúde. Então, a gente trabalha muito, quando a pessoa vem com a queixa da doença, né? A gente vai olhar muito a potência. Então, a gente quer trazer para ela a potência. Algumas pessoas têm até preconceito de falar que a gente não quer olhar para a doença. Não, é porque a pessoa só, a figura e fundo, né, que você trouxe aí da imagem. A figura dela é só a doença. Então, a gente quer trazer para frente a saúde, onde tá a saúde. A Gestalt não era tão forte assim na UERJ. E aí eu fui assistir uma palestra que era sobre relacionamento, porque desde a faculdade me interessei, eu queria resolver essa história, esse assunto, né? E aí eu fui para uma palestra da Sandra Salomão, que é uma das grandes gestalt terapeutas do Brasil, e aí ela falou do instituto dela, que o instituto dela é em Botafogo, que era na rua de trás da minha casa. E aí ela foi fazer uma palestra como convidada, e aí eu me encantei com ela. E aí no final de semana eu estava batendo na porta do instituto dela. Ela dava o curso de formação de Gestalt terapia. E aí foi quando eu iniciei o meu processo de terapia com uma aluna da pós-graduação em Gestalt terapia. Então foi a partir assim, eu ouvi uma palestra dela. Eu me encantei pela fala dela, me reconheci. Eu gostava muito dessa pegada do Celso Lugão. A minha primeira formação dentro da UERJ foi em psicoterapia estratégica, com hipnose ericksoniana, né? Com várias teorias que ele utilizava. Mas aí, dali eu me encantei. E aí, meu primeiro processo terapêutico foi com a Gestalt terapia. Então, eu sou muito curiosa. Então, eu fiz estágio em psicologia escolar, né? Eu fiz o concurso lá em jurídica. Eu quis experimentar muitas coisas para escolher. Depois eu já fiz terapia de grupo também, e já fiz terapia com outras abordagens também. Então eu experimentei. Então hoje eu acho que tudo se aplica. Tem abordagens muito boas, mas a minha visão de mundo ela conversa com a Gestalt terapia, né? Então, a Gestalt terapia, para quem está nos ouvindo que não conhece, é uma abordagem que tem uma base filosófica muito grande, que é a do existencialismo, da fenomenologia, né, e do humanismo. Então, a gente vê o ser humano como eterna potência, então a gente olha as fases do desenvolvimento como eterna, que é o autoconhecimento, né? Então, enquanto você estiver aqui, você vai estar. Então, não finaliza só na infância. E dentro do estudo de campo da fenomenologia, a gente estudou o fenômeno. Então, a depressão para mim é uma coisa, para você significa outra. Então, cada caso é um caso. Claro que a gente tem teoria, a gente tem técnica, né? E aí a gente tem uma base da psicologia da Gestalt, uma base da teoria de campo. Então, ela é essa. E tem uma base dentro do budismo também, que o Peirce, que é o fundador, né, junto com a Laura Peirce, ele viveu muito ano, ele bebeu dessa fonte budista, né? E aí é disso que surge a Gestalt, dessa visão. Então a gente olha o ser humano que adoece, por exemplo, uma pessoa que tem problema de alcoolismo, né? Ou que tem problema com droga. A gente olha ela como um sintoma da família. Então, diferente das outras abordagens, a gente vê o sujeito influenciando no meio e o meio influenciando nele, né? Então, como uma construção, a Gestalt é esse olhar completo. E essa é a minha visão de mundo. Então, claro que o Jung me influencia muito, né? Eu estudo muitas coisas, assim, eu estou sempre disposta a ouvir outras abordagens. Eu faço um estudo, eu participo de grupos de estudo com o pessoal haitiano, que me interessa muito essa parte corporal também, né? Da gente viver do adoecimento no corpo, desse ser integral.
Mas a minha linha de base e o meu maior trabalho é com esse olhar da Gestalt terapia. Isso é interessantíssimo, né? Porque você sempre traz na sua fala essa questão da liberdade de você observar tudo isso e conectar para um ponto que você sentiu que é o específico, né? Mas era uma coisa, coincidência não, vamos usar a palavra do Jung, sincronicidade, porque você foi para essa parte que dentro da psicologia você encontrou com o Milton Erickson, a minha parte de coaching é a formação do Milton Erickson também com a parte da hipnose ericksoniana. Eu não trabalho necessariamente com induções e hipnoses mais profundas, mas o Uhum, uso da metodologia da linguagem ericksoniana, seja para uma palestra, uhum. para um atendimento, é extraordinário. Você tem um nível de conexão com a pessoa muito mais profundo. E aí entra o que você falou. Não tem uma regra, não tem como eu seguir um ponto. Por isso que depois, com o tempo, eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo, eu nunca consegui trabalhar com. Eu tenho uma divisão, tá? Porque como coach, como mentor, como treinador comportamental, eu tenho uma divisão. Até onde a pessoa atinge o denominado de cliente, ela é comigo. Se ela já caiu disso aqui para paciente, já é um outro esfera. Ou seja, tudo que eu sei, não adianta nada se eu pegar alguém que não é uma depressão profunda. O máximo que eu vou Sim, poder fazer é dar um abraço nessa pessoa e falar, eu vou com você até o médico. Não tem outra cara, forma. o Alex, isso é muito importante, assim, né? Muito importante. No meio do meu processo, e é muito, e é onde que eu te falei que eu aprendi a admirar, sabe? A separar o joio do trigo, né? Porque assim, e a Márcia foi uma pessoa assim fundamental, porque ela faz, o trabalho dela é exatamente esse, assim, né? E claro que, e às vezes a gente está ali no trabalho do coaching, né? E às vezes eu me sensibilizava com alguma coisa, ela simplesmente ela falava assim, né? Vamos acolher, eu me reconectava, porque eu estava vivendo um momento de muita dor, e aí ela falava assim, né? Mas daqui a gente vai parar, isso aqui é importante você levar para sua terapia, né? E aqui a gente não vai entrar nesse lugar, assim, né? E é muito bonito, assim, ver esse lugar da gente entender, assim, que os limites de cada área, assim, né? E de como nada exclui nada e como todos são importantes, porque, infelizmente, assim, eu tenho colegas que são psicólogas também e que são coaches, assim, que falam assim, às vezes eu tenho vergonha de falar, né, que eu tenho a formação, porque é, tem uma galera, né, que faz um curso de um final de semana, assim como muitas outras terapias também. Caramba, assim, é isso que você falou, a vida, o ser humano, lidar com a vida humana é uma baita responsabilidade, gente. Você sentar na frente de alguém, né? O Porque imagina, manejo ali. você a pessoa normalmente ela está vulnerável, porque ninguém me procura porque está com soluções. De uma certa forma, as pessoas nos procuram porque tem problemas. Uhum. Aqui, e tá tudo bem, porque essa é a proposta da nossa missão, é auxiliar a organizar internamente isso, porque a hora que ela organizar interna, ela vai olhar para fora e falar, caramba, por que eu não entendi isso? Esse foi o primeiro insight. Foi a primeira coisa que eu percebi, que eu falei, não, o processo de coach, ele não são ferramentas. As ferramentas, elas são norteadores que a gente consegue usar, mas sem ter ali o insight, sem ter a consciência do propósito, você pode dar a melhor ferramenta para a pessoa. Na verdade, você vai até sobrecarregá-la, Emanuela, porque Isso. essa Você tem que sensibilidade saber você o tem que ter. time, né? Totalmente, Não é porque só a ferramenta. você imagina como é muito realmente complicado uma pessoa que de repente ela não está num estado emocional suficiente para fazer um processo de coaching, aí de repente ela vai procurar uma pessoa que não tem essa coerência, ela já está se sentindo mal porque ela não está conseguindo gerar, aí a pessoa enche ela de coisas para ela ficar com mais sentimento de frustração ainda, meu, não dá. E outra, Emanuela, só que aqui entrou um ponto interessante, porque eu sempre gostei muito de dar treinamentos, tá? Para mim, assim, a egrégora do treinamento ela é incrível. Muito potente. Nossa, assim, é extraordinário. A gente realmente sentia sensações muito boas, porque quando você fala de perdão, quando você fala de ressignificação, só que tinha até um certo ponto que depende da ressignificação que ia acontecer, eu precisava gerar uma catarse. Então aqui foi sempre o ponto assim que foi separando, mas na verdade esse assunto eu trago para ti porque todas essas técnicas, elas vão sendo usadas como se você cada pessoa vai ter um encaixe ideal. Não tem como a gente chegar e falar com você, vou usar ericksoniano, vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não, não sei como vai acontecer. Mas esta liberdade que você traz é um ponto muito diferente.
E é, na verdade, o que dá a essência da sua marca, da sua origem, da sua assinatura energética. E faz toda a diferença. Porque, de uma certa forma, eu acredito que quando você trabalha de uma forma responsável e realmente com a intenção de fazer o bem, porque aqui tem uma linha tênue entre, de repente, eu Uhum. querer te ajudar porque eu quero te ajudar, ou eu querer te ajudar só porque eu quero dizer que eu sou o cara que ajuda. É diferente, porque aí vai atropelando o processo. Mas Sim. quando vai com o amor, não tem como dar errado. E essa liberdade que você traz para nós, com certeza não tem como não sentir que isso reverbera em cada pessoa que te procura, porque você não está trabalhando, você está em missão, né? Uhum. Sim. É, É presença, né? é Na presença. Gestalt terapia, assim, é uma das principais coisas que a gente aprende na nossa formação tem um termo, né, dentro da Gestalt que se chama qualidade de presença. Então, esse é a maior ferramenta do Gestalt terapeuta, qualidade de presença. Me tira uma dúvida. Na minha cabeça uma coisa fica muito associada à outra e se eu estiver viajando, você pode me dizer. A Gestalt me parece que conecta muito como ferramenta a terapia cognitivo-comportamental ou não tem nenhuma relação? Não, bastante diferente. É, pode explicar? Você usa também a terapia cognitivo-comportamental? Então, tem algumas coisas da cognitivo comportamental que eu uso mais na parte de mentoria de carreira. Tá, A Gestalt terapia, uma das coisas que a gente usa é uma leitura de campo, assim, né? Então, a gente usa o processo intuitivo, a gente usa o que a gente chama de campo fenomenológico e a gente usa um processo que a gente chama de redução fenomenológica para entender o fenômeno para você. Então, não tem, aí justamente não tem uma receita de bolo. Então, a gente entendi. tem uma teoria, que é essa qualidade da presença, e aí a gente, através, uma das outras ferramentas também, é essa redução fenomenológica. Então, a gente pega o fenômeno, que é a queixa ou que a pessoa traz, e a gente vai investigando, a gente vai destrinchando. Então, a gente não parte de princípios pré-definidos. Ok, né, a gente sabe o que é ansiedade, o que é depressão, a gente precisa saber, a gente precisa conversar com os psiquiatras. Só que como terapeuta, o Gestalt terapeuta, ele vai entender, vamos supor, você é meu cliente, né? Já é a parte da diferença. A gente não chama de paciente, a gente chama de cliente, tem uma explicação na Gestalt, porque a Gestalt chama de cliente. Então eu vou investigar o que significa na sua história a ansiedade. E aí, na psiquiatria também, tem dois tipos de psiquiatria. Tem a psiquiatria tradicional, que é que a gente conhece, mas tem uma psiquiatria também com base fenomenológica. A cognitivo-comportamental, ela dialoga com essa psiquiatria tradicional que a gente conhece, porque ela parte do princípio de uma pré-definição do que é ansiedade e ela vai tratar a ansiedade como ansiedade e ela vai trabalhar com essa parte de exercícios muito diretivos para você lidar com a ansiedade. Então, ela é uma metodologia diferente, são visões diferentes, porque ela trabalha com pré-definição. Entendi. Como é que é a sua... Você tá tranquilo aí? Como é que você tá? Então, lá, no Tô, livecast a tô gente tranquila. flui, viu? Livecast flui. Entendeu? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Podemos. Como é que é a tua visão sobre a constelação familiar? Polêmico. Fica à vontade se você preferir não falar do assunto. Não, eu emito minha opinião pessoal, assim, sobre a constelação. Eu já fiz curso, inclusive, assim, já, assim como eu tive um ponto também de decidir há 2 anos atrás que linha eu ia seguir, né? Eu tenho diversas formações de terapias holísticas e eu tive que escolher, né? Eu tive que tomar a decisão do que eu ia seguir. Então, assim, Alex, a constelação, eu acho que ela parte de princípios que vão contra os direitos humanos e ela vai contra também, no Brasil, a Lei Maria da Penha.
Então, é aquela coisa assim, você joga tudo fora? Não tudo, tá? Mas ela tem uma construção muito estigmatizante. Ela tem um lugar muito de silenciar. Tem um lugar que o perdão ele é muito importante, mas antes do perdão tem um processo muito intenso de você de verdade ressignificar essa história. Então, quando você introduz conceitos e visões de mundo, de uma certa hierarquia, de um perdão onde não é o momento, na verdade você faz um desserviço e você retraumatiza a pessoa. Então, assim, a minha visão da constelação é que ela é um desserviço e que ela tem uma função quase sempre de retraumatizar, assim. Eu não percebo. E claro, o Hellinger ele fez um Frankenstein de várias coisas assim, e ele se utilizou de algumas coisas como a questão da fenomenologia de campo. Então, de fato, você pode fazer uma constelação e fazer uma leitura do campo, do que emerge ali. Só que, assim como essa formação e outra, como você estava falando de entender o limite do seu trabalho como um coaching, a pessoa não entende, então assim, ela acessa coisa profunda e ela não dá a tratativa. Eu tenho a experiência agora, né, de fazer terapia com alguém que lida com trauma. Então, claro, você fazer para uma coisa superficial, você trabalhar uma coisa ali, só que a constelação nunca vai para um lugar que é superficial. A constelação vai sempre fazer uma leitura de campo de coisas muito sensíveis ali daquele campo familiar, de coisas transgeracionais, sem nenhuma estrutura, e que a gente chama, quando eu olho do ponto de vista da psicologia, para mim, assim, eu tenho vontade de salvar a pessoa, de tirá-la de lá, porque assim, a chance dela se retraumatizar, que é aquilo que você falou, dela se sentir ainda mais culpada, né? O que eu vejo é uma retraumatização e uma culpabilização da pessoa que está ali, assim. Então, é, assim, é minha opinião, assim, sabe? Não, fica à vontade, porque eu acho que dentro do contexto do que você colocou, faz sentido, porque eu acompanho, sim, a constelação, já tive consteladoras aqui no canal, mas o que você está trazendo, na verdade, você nem falou necessariamente da constelação, mas sim da forma que ela foi colocada, porque tem todo sentido olhando dessa perspectiva. Primeiro que a gente não pode, quando a gente fala de pessoas, você vai ter vários tipos de pessoas. Talvez você esteja aquela pessoa que só esteja precisando daquele insight e legal, ela conseguiu ter uma permissão, uau, curado no nome de Jesus. Mas pode ter a pessoa Uhum. também, como você disse, ela vai acessar alguma coisa. Então, talvez realmente, se não. Talvez isso dentro de um contexto que tenha essa conexão, onde, como você trouxe, poxa, eu vou gerar um processo dessa pessoa e beleza, ela vai para casa e já era. Então dá para compreender aí, fico muito tranquilo, porque eu acho que. Mas eles têm alguns conceitos, Alex, que culpabilizam a pessoa, sabe? Entendo, entendo. Algumas explicações, assim, algumas questões bem polêmicas sobre o autismo, sobre algumas questões, assim, sabe, que se a gente for olhar as questões dos direitos humanos e com relação, e é uma teoria machista. Se você for olhar, se você for analisar a metodologia, e aí você percebe assim, não é só a prática ali, né? Porque se você for olhar a orientação que o terapeuta constelador dá, ela é uma orientação que vai de contra a Lei Maria da Penha. Então Ah, ela reforça uma cultura machista, né? Eu tenho feito um estudo de olhar a saúde mental pela perspectiva de gênero. Tem uma psicanalista que fez um estudo fantástico no pós-doc dela. Depois, se você quiser, até compartilhe o livro por favor. dela. E ela faz essa análise, assim, do conceito binário para entender saúde mental. Então, se a gente for olhar desde lá da época do Charcot, quando começou toda essa questão da psiquiatria, e a gente não é à toa que as mulheres são as que têm mais diagnóstico de depressão e ansiedade, então é mais uma teoria que não respeita as próprias leis que a gente já tem no país, assim, né? Então Sim. é muito sério.
Eu tenho amigas consteladoras, é um ponto muito delicado. Eu falo isso hoje publicamente porque eu já conversei com essas pessoas. É aquilo que você falou. Tem muitas pessoas muito bem intencionadas, né? Mas é porque elas estão. Sabe aquela parte da minha história que eu te contei assim, que eu vivia num processo de dissociação da realidade? Eu queria muito pertencer, eu era dependente na minha adolescência. Eu vejo quem hoje envereda por esse caminho, ela ainda quer pertencer a esse sistema bastante violento, machista, dentro de um modelo ainda patriarcal de sociedade. Tá. E me fala uma coisa, depois de tanto autoconhecimento e tanto movimento agora na tua jornada, como é que é agora a visão de mundo da Emanuela? O que que é a vida? O que que você está fazendo aqui? Qual é que conclusões você chegou? Nossa, é complexo, né? Vamos Então, filosofar. vamos filosofar. Anotei até algumas frases aqui, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas, assim, eu aprendi nesse caminho todo, que é ouvir, sabe? Entender sempre, assim, quando eu me sinto incomodada com algo, entender que a minha visão de mundo, ela é parcial e ela é incompleta. Então, ela não é aquilo que você falou da figura da Gestalt, ela não é a verdade, ela é a minha leitura a partir do meu repertório sobre a realidade, assim, né? Então, inclusive isso se aplica a mim mesmo, a minha própria, né? E aí eu estou compartilhando de mim, mas é para quem está nos ouvindo que a nossa identidade, né, gente, ela está sempre nesse processo de construção e de desconstrução. Então, a gente está sempre, eu falo muito com os meus clientes, Alex, assim, então, aqui nessa versão, né, de você em abril de 2022. Então, vamos atualizar esse software, né? E aí, filosofando, eu me entendo assim que esse processo é para sempre, sabe? Então, eu acho que filosofando, para mim, grande aprendizado disso tudo, assim, antes eu corria muito e eu queria saber um monte de técnica, um monte de coisa, fazer um monte de curso, um monte de formação, como se eu achasse que eu fosse, e eu queria me entregar muito visceralmente nos meus processos de autoconhecimento, porque eu acho que eu pensava na minha imaturidade que tinha uma linha de chegada e que ia acabar, né? É porque eu não confiava que eu não queria mais sofrer, né? Então, assim, e eu não confiava nesse autossuporte que eu tenho hoje. Então, nesse processo todo que eu vivi ao longo da vida toda, e que eu falei que eu desenvolvi a compassividade, que é o quê? É aquilo que você contou da sua história, né? Eu não sou um alecrim dourado. Então, as circunstâncias desafiadoras, os altos e baixos, elas vão acontecer na minha vida. E não é porque eu não sou uma pessoa de sorte, não é porque Deus não está olhando para mim, mas é porque aqui é um lugar onde a gente vai ser testado os nossos conhecimentos. Então, eu acredito que a nossa grande missão é buscar nós mesmos e nos tornarmos humanos, né? Então, esse processo é constante e aí não tem uma linha de chegada. Enquanto a gente estiver vivo, nós somos pura potência de nos transformarmos em outra a coisa e nos transformarmos na nossa melhor versão, né? Então, por isso que eu falo muito da gente se reconectar com a vida, da gente estar nesse fluxo da nossa vida. Tem espaço e vida abundante para todos, né? E e romper muito com esses medos, assim, todos que a gente tem, não endemonizando o medo é uma função importante, mas ele precisa ser coerente com a realidade, né? Senão ele se transforma num monstro grandão aí, e viver a integridade. Então, assim, viver todas as emoções são válidas. Então, assim, hoje eu vejo que com isso tudo que eu vivi, eu fiz as pazes. Então, hoje eu me considero uma pessoa íntegra de vivenciar aquilo que me faz raiva, aquilo que me deixa triste, aquilo que me deixa com medo, aquilo que me deixa alegre. E não cristalizar também, não ficar parado, né? Porque a doença vem quando a gente estagna ali. Eu fico estagnada na tristeza, na raiva. Então, uma grande potência para mim nesses últimos anos foi viver a inteligência emocional do ponto de vista disso, né? Da autenticidade, da autogestão comigo mesma e de digerir isso, porque eu não preciso vomitar em ninguém, mas de poder viver o meu principal valor é a liberdade.
é a liberdade de ser quem eu sou. Então, eu não consigo viver relações que não sejam autênticas, só que eu não preciso impor a minha realidade, né? Então, assim, nesse processo de me entender quem eu sou, digerir o que eu sinto e aí poder dialogar. Então, eu só consigo hoje estar num processo de conquista de muita gentileza comigo e de alto amor em lugares onde eu possa trocar, onde possa ser gentil, assim, né? De praticar de verdade a não violência, mas a não violência começa com a gente. Totalmente, Manuela. É interessante que eu ia te falar assim, não tem nada que vale mais do que a liberdade, né? E quando a gente, principalmente a liberdade emocional, né? Não é que a gente tem carência. Carência tem uma coisinha ali, outra aqui não tem jeito, mas não é mais aquela dependência que gera aquela prisão de, nossa, isso é maravilhoso. Eu ia te falar uma coisa, ia te pedir para você deixar uma mensagem pra gente, eu vou pedir, mas você já deu uma mensagem tão top que você vai ter que se superar, você vai ter que se superar. Mas deixa eu te contar Ai, uma meu coisa antes. Deus. Como é que tá seu trabalho hoje? Você está fazendo o que? Você está trabalhando só com atendimento? Você está dando treinamento? Fala um pouquinho de o que você está fazendo agora, Manuela. Que eu faço agora, né? Então, hoje, a maior parte do tempo eu sou psicoterapeuta de adolescente, individual de adultos, né? E de casal. Às vezes, nesse individual, as questões de casal vêm muito. Trabalho também com a parte de mentoria de carreira. Então, o Alex, eu vivi tudo isso, né? Então, eu criei uma metodologia própria. Então, eu peguei todas as ferramentas, todos os instrumentos, todas as jornadas e as vivências. E como Gestalt terapeuta, eu montei um programa que dura em torno de umas 15 etapas, mas que ele é uma leitura fenomenológica no que surge do campo ali, né? Então, ele é uma mentoria de carreira voltada para o autoconhecimento, para que a pessoa possa viver essa integridade de ser quem ela é na carreira dela. Uau. E, e a terceira via de trabalho eu sou parceira de duas consultorias de recursos humanos e eu tenho a minha própria consultoria também, meu próprio CNPJ, né? Então eu presto consultoria, porque nada que a gente vive a gente deixa assim, né? Então eu hoje não me vejo mais fixa dentro de uma organização, mas eu amo trabalhar no meio organizacional e eu acho que eu tenho muito para contribuir, né? São muitos anos aí, 20 anos dentro do meio organizacional. Então eu trabalho como consultora. Então, palestrante, dando treinamentos de liderança, de desenvolvimento de times, de equipes, né? Então, nessa parte de autoconhecimento, tanto para a liderança quanto para o colaborador, e bastante palestra, porque com essa agenda toda, assim, minha agenda ficou apertada também. Então, hoje, mais nas palestras, mas eu ainda mantenho essas parcerias que eu gosto muito. Então, hoje são essas três bases de trabalho que eu faço. Que legal, você tá com alguma turma aberta, alguma coisa para agora? Como é que você está nesse momento? Então, os meus programas, eles são mais em company, né? As empresas me Ah, contratam tá, aí, verdade. mas eu tenho bastante vontade de desenvolver um produto, assim, sabe? Mas como eu vivi um processo muito intenso, assim, e de muita introspecção também nesse processo, então apesar de participar ativamente da rede, mas assim, eu tenho algumas fases que eu me fecho bastante e tô só no meu trabalho, né? Então, mas é um projeto para o futuro, assim, que eu penso em transformar em algum produto para até poder levar o meu trabalho para mais pessoas. Que legal, Manuela. Só uma curiosidade, ficou. Que dia que você faz aniversário? Em julho, 30 de julho. 30 de julho, eu sou 26 de julho, sou de Leão também. Ah, Leonino! 4 dias depois, olha só de mim, que legal. Ô, É, Manuela, conectando um pouco assim com essa história, com tudo que você foi vivendo, todas as transformações, né? Porque vamos lembrar que a gente começou a falar da menina que nasceu numa família simples, com escassez, e terminou essa palestra com um monte de prosperidade e abundância de conhecimento, de informação. Cara, que transformação incrível. Assim, se você conectando com sua essência, assim, com a sua intuição, não precisa pensar muito. O que você deixa de mensagem pra gente, Manuela? O que você sente que, sei lá, de todas as coisas, talvez isso fosse o mais importante expressar? Deixa uma mensagem pra gente. olha,
A minha mensagem é que você que está me ouvindo, se você me considera uma pessoa especial, eu quero te dizer que você também é muito especial. Tudo isso que eu vivi, essa trajetória, ela é um direito de todos, assim, a abundância, o crescimento, a plenitude, somos potência humana, assim. Então, a qualquer momento que você decidir, a fase que você estiver na sua vida, é possível você se reconectar com a sua vida. Você se Uau! reconectar com a sua vida e se reconectar à vida. Ó, uma coisa que eu posso dizer pra você, 1h40, não, 1h30 de live, quem tá aqui gosta de você, Manuela. Senão, tenho certeza. E eu não tô conseguindo mais ver quem tá, porque teve uma hora que entrou uma mensagem aqui, eu apertei e ficou preto. Eu não tô me vendo e não tô vendo as mensagens. Sério? Putz, bom, até aqui o pessoal tá agradecendo, a Dininha agradeceu, bastante gente passando por aqui, Emanuela. Gente, muito obrigado. Emanuela, não tem nem o que falar, né? Daria pra ficar assim, você tava falando aí, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa que dá pra conversar com ela, eu falei, tadinha, né? Já tá cansada no dia inteiro, não vou segurar ela mais tempo aqui na live. Foi ótimo, mas pode ter certeza que é a primeira de muitas, viu? Porque ter você aqui, nossa, bater um papo contigo, olha, estamos entrados de flow, passou a hora, que a gente nem viu. Muito gratidão, porque essa é umas lives assim que, nossa, dá orgulho de deixar gravado aqui na página. E logo começa a soltar alguns cortes teu também, porque, nossa, teve vários insights que você nos trouxe que foram maravilhosos. Muito obrigado pelo carinho, viu, Emanuela, pela abertura. Nossa, Ah, eu alma me irmã, sinto. viu? Eu também me reconheci com você bastante, assim. Gratidão profunda, assim, por esse convite. É, foi um novo desafio, né? Como leonina, eu passei uma vida e eu transformei essa polaridade de não tornar tudo sobre mim, passei a compartilhar coisas minhas quando é coerente. Então, hoje, assim, foi gostoso experimentar esse lugar de novo, assim, de ter a minha história de novo como um centro para poder falar de autoconhecimento, mas desse lugar bonito que não é só sobre a gente, né? Mas como a minha história, a minha jornada pode estar a serviço para que as pessoas possam se reconectar também, né? E então, muito grata a todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, quem manteve com a gente até agora. E é isso, vamos juntos, conta comigo, é só convidar que eu vou. Eu curti demais estar aqui, essa energia juntos aí, essa parceria foi maravilhoso. Muito obrigado, muito honrado, prazer imenso. Eu que te agradeço, o pessoal que está aqui, Mago Wolf, o pessoal do Livecast aqui já segue a Emanuela lá, porque olha, vocês já viram o carinho e a energia positiva que ela emana, tá? Vocês também que não conhecem o Livecast, sejam bem-vindos. Sejam E bem-vindos, pessoal da minha rede aí, o Alex está fazendo todo dia e muitas pessoas bacanas pra gente. Isso é riqueza, né, Alex? De mundo, assim, né? Olhar outras visões de mundo e isso que traz uma riqueza danada pra gente. com certeza, Manuela. Você viu uma coisa só para fechar aqui antes, que um pouquinho antes da gente entrar na live, eu marquei a Luísa lá numa postagem sua, porque foi interessante que você veio da abordagem falando da questão da comunicação, e depois da tua live, depois que eu postar a tua live, eu vou soltar um corte da Luísa, que ela tá falando exatamente o que você tá falando. A Luísa trabalha com comunicação e nossa, quando eu falo, olha, legal, acho que eu vou fazer um crossover qualquer hora, você e a Luísa, vocês vão gostar de se conhecer. Ela tem uma energia Ah, muito conectada com essa aqui que a que gente tá trocando, viu? legal! Eu vi que você fez, né, com o pessoal sobre comunicação, e é um tema que eu amo estudar, né? Comunicação não violenta. Eu trabalho com esse tema nas empresas também, trabalho na clínica. Eu falo que se a gente desenvolvesse a comunicação, Alex, acho que metade dos problemas do mundo estariam resolvidos. Porque os problemas de casal, os problemas da empresa, os problemas individuais, é essa comunicação intra e interpessoal, né? Nossa, totalmente, totalmente. Isso, olha, vamos ficar mais 1 hora de live aqui, você que sabe, viu? Porque Não, já fica um spoiler para um próximo live coach sobre comunicação. perfeito, Emanuela. Muito obrigado, viu, minha querida. Muito Ai, que sucesso, muita agradeço, luz para muito bom. ti. A gente vai se cruzando por aqui. Seja sempre muito Isso. bem-vindo. Obrigada, vamos trocando. Obrigado. Pessoal, Bri- vocês que estiveram com a gente, muito obrigado a todos vocês também pela audiência. Tenham uma ótima noite. E amanhã eu estou aqui, Emanuela, com o Marcelo Tatuador. O Marcelo Tatuador, ele é um cara muito interessante porque ele faz um processo de autoconhecimento na aplicação da tatuagem. Eu Então, já quando a fiquei pessoa interessada. Nossa, ele é
sensacional. A pessoa realmente sai. Se vê os depoimentos que as pessoas mandam para ele, não parece que ele é tatuador. Parece que ele trabalha com esse campo mesmo, porque realmente a pessoa sai com um símbolo de uma mudança. Eu E vi ele é essa muito. chamada, eu adoro tatuagem, assim, cada marco da minha vida, assim, teve uma tatuagem, a minha, não sei se vai dar para ver, a minha logo é essa tatuagem no momento de virada, assim, da minha vida, que são alguns símbolos aqui, é o símbolo do infinito, é o símbolo da espiral da evolução, e, nossa, já quero ouvi-lo. Vai ser muito bacana. As coisas acontecem no tem que ser. Nós fizemos uma live um dia, mas o que aconteceu? Eu esqueci o meu carregador. E o papo tava tão bom que de repente simplesmente acabou a bateria do celular. Eu falei, não, não posso perder essa live. Vamos fazer de novo então. De Se Deus novo. quiser, Ah, que então tudo bem. bom. Eu quero Manda, assistir. muito obrigado, minha querida. Uma boa noite mesmo. Obrigada eu. Prazer falar Boa contigo, noite. viu? Muito Tchau, tchau. Bom obrigada. descanso Tchau, para você. tchau. Tchau, Pessoal, uma boa tchau. noite a todos. Boa noite.